sentar, irmãos e irmãs. Que bom poder estar aqui com os irmãos mais uma vez, nesse momento tão especial de culto, louvor, adoração a Deus, onde sentimos realmente a presença de Deus, do Espírito Santo no nosso meio, nas nossas vidas. Eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração com os irmãos. Eu vou estar meditando sobre 3 palavras aqui neste momento. A palavra união, a palavra comunhão e a palavra unidade. União, comunhão e unidade. O Salmo de número 133 diz: ó, como é bom e é agradável viverem unidos os irmãos. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E depois o salmista mostra 2 comparações de como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. A primeira comparação ele diz: é como óleo, mas não é qualquer óleo, é como óleo precioso. O óleo precioso do Velho Testamento era o óleo usado para ungir o sumo sacerdote de Israel. Quem deu a receita deste óleo foi o próprio Criador, o próprio Deus, e era proibido usar este óleo para outro fim a não ser a unção do sumo sacerdote. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo, o óleo precioso, sobre a cabeça, mas não é sobre a cabeça de qualquer homem, sobre a cabeça de Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote da nação de Israel. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça de Arão, que desce para a sua barba e que desce para a orla dos seus vestidos. Essa é a primeira comparação. A segunda, o salmista diz, é como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. O orvalho de Hermon, aquele monte bem alto, lugar muito frio, muito bonito o Monte Hermon, e depois vinha o sol, aquecia e descia aquele orvalho sobre os montes de Sião. E o salmo termina dizendo assim: assim ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Aonde Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre, é na união do povo de Deus. Aonde a união, seja numa igreja, seja numa família, seja no estado, seja numa empresa, aonde há união, ali a bênção de Deus desce. É interessante que o verbo descer aparece 3 vezes no texto. É como óleo sobre a cabeça de Arão, que desce para a sua barba, desce para a orla do seu vestido. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Aonde há união, a unção de Deus desce. A unção de Deus penetra, a unção de Deus atua de maneira gloriosa. E aonde há esta união, o salmista disse: Deus ordena, não é a bênção, Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. Aonde não há união, aonde há desunião, ali há a maldição e ali também a morte. Aonde há união, Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. Mas onde há desunião, ali há maldição, ali há morte.
Certa vez acusaram o Senhor Jesus, os líderes religiosos, os escribas e fariseus. Jesus expulsar demônios de um homem que era mudo e surdo. Então aquele pessoal disseram: ele está expulsando os demônios por Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus disse: mas vocês são tão loucos que acreditam que eu estou expulsando demônios pelo poder do maioral dos demônios? E Jesus disse: olha, se um reino estiver dividido, ele não pode subsistir. E se Satanás se levanta contra o próprio Satanás, ou contra os seus agentes, o seu reino então está dividido, e ele não vai subsistir. Aonde, meus queridos irmãos, não há esse espírito da união, o esforço pela união, este reino não pode de maneira alguma subsistir. No Velho Testamento temos uma história muito ilustrativa. Na época de Gideão, a nação de Israel estava sendo dominada pelos midianitas. O exército dos midianitas vinha e arrasava a nação de Israel, que estava em desunião. Destruía as lavouras de trigo, lavoura de cevada. Era uma situação terrível em Israel. De repente Deus chamou este homem valoroso, de nome Gideão, para realmente livrar a nação de Israel das mãos dos midianitas. E Gideão consegue juntar o exército de Israel, 22 mil homens, mas muito inseguros. Deus disse: tem gente demais, Gideão. Então você diga para o pessoal, aqueles que estiverem com medo, os tímidos, os covardes, pode ir para suas casas. Foi um grupo muito grande, ficando 10 mil pessoas. Deus disse: ainda tem gente demais. E desafia o povo, leva o povo a um teste, e apenas 300 soldados passou no teste que Deus havia orientado Gideão. E Deus disse: com esses 300 homens, você vai livrar a nação de Israel das mãos dos midianitas. Mas é impressionante que a Bíblia diz que Gideão então dividiu aqueles 300 homens em 3 grupos de 100 pessoas cada um com uma corneta na mão, um cântaro na outra mão, com fogo, com tocha de fogo dentro daquilo. E Gideão disse: nós vamos atacar o acampamento dos midianitas, e quando eu gritar por Gideão e pelo Senhor, então vocês quebrem os 300 cântaros de vocês, e ao mesmo tempo toque as trombetas. E assim fizeram. Quando aqueles 3 grupos de 100 homens gritaram por Gideão, pelo seu líder, e gritaram pelo Senhor, quebraram aqueles 300 cântaros, aqueles 300 potes, e apareceram 300 chamas de fogo à noite, e eles tocaram as suas trombetas. Deus confundiu os midianitas, e eles começaram a guerrear entre si, e Deus livrou a Israel das mãos dos midianitas. Esse texto mostra o poder da união. Um exército de mais de 120 mil soldados foram derrotados por 300 homens que estavam em sintonia, que gritavam pelo seu líder e gritavam pelo Senhor. É o poder, meus queridos irmãos, da união. Gosto da mensagem do Salmo 127, quando diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente o granjeastes. Aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava, pois não será envergonhado quando guerrear a porta contra os seus inimigos. O que esse salmo está dizendo? Que uma família unida, os cônjuges unidos, esposo, esposa, pai, mãe e filhos, quando o inimigo vem à porta, essa família não é envergonhada, porque ali dentro tem uma família unida. Em muitos lares o inimigo está dentro de casa. Para muitos o inimigo é o próprio esposo. Para muitos o inimigo é a própria esposa. Para muitos os inimigos são os próprios pais, os próprios filhos. E esta família desunida não tem futuro. Mas quando a família está unida, ela não é envergonhada quando guerreia com o inimigo que está do lado de fora. Dentro da minha casa ali há união. Dentro da minha casa há amizade, há comunhão.
O inimigo está do lado de fora, e quando guerreamos unidos contra este inimigo, nunca seremos envergonhados. Aleluias ao Senhor. Me lembro de uma experiência que tive uns 37 anos atrás, ou talvez mais. Frequentava uma igreja em Goiânia. Aquela igreja estava experimentando um grande avivamento espiritual. Havia muitas manifestações sobrenaturais, de cura, de libertação de gente opressas, oprimidas. E me lembro que o pastor tinha um programa de rádio muito conhecido ali em Goiânia. Aquela igreja tornou-se uma igreja muito conhecida. E uma família foi àquela igreja, levando uma adolescente, uma menina de mais ou menos uns 14, 15 anos. E quando entraram na igreja, começou a louvar a Deus com aquele fervor, e os demônios se manifestaram naquela jovem adolescente, com uma força sobrenatural. 4, 5 pessoas não conseguiam segurar uma garota franzina de 15 anos de idade. Com muita dificuldade, repreendemos aqueles espíritos malignos, ela se acalmou. Mas no outro dia, tinha culto todos os dias na igreja. Os demônios se manifestavam naquela jovem. E nós expulsávamos aqueles demônios. Mas ela não ficava liberta. Então resolvemos fazer uma visita àquela casa, àquela família. E quando chegamos àquela casa, uma casa humilde, muita miséria, pobreza ali. E muita hostilidade também. E conversando com aquela família, descobrimos que aquele pai não conversava com o irmão, com o filho mais velho, há uns 5 anos. O esposo e a esposa não conversavam com os outros há mais de 4 anos. A família toda desunida, e ministramos uma palavra sobre a necessidade do perdão, sobre a necessidade da união da família. E foi uma coisa impressionante, porque aquele pai aproximou-se do seu filho mais velho, pedindo perdão. E o filho pediu perdão para o pai, a esposa aproximou-se do marido, pediu perdão, e o esposo fez a mesma coisa. E depois que eles se reconciliaram, disse: agora vamos orar. E eu pensei, agora é o momento do demônio se manifestar naquela jovem. E eu fiquei surpreso, quando oramos, não houve nenhuma manifestação demoníaca. Por causa da atitude de perdão da união, os demônios foram embora, e aquela moça nunca mais ficou possessa. Aonde há desunião, há maldição, irmãos, a morte. Mas aonde há a união, Deus ordena, eu gosto da expressão, Deus ordena a sua bênção. E quando Deus abençoa, abençoado será para sempre. E Deus ordena a vida. Aleluias. A segunda palavra, a palavra comunhão. 1 João 1,7 diz: se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz, como nosso Deus está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E esta união maravilhosa promove esta bendita comunhão, porque quando nós estamos na luz, quando nós andamos na luz, nós vamos dizer com o salmista: ó, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos, porque nesta união a unção de Deus vem e desce, a bênção de Deus desce, na união Deus ordena a sua bênção e a vida, e esta união promove no povo de Deus esta bendita koinonia, esta bendita comunhão. E se nós andamos na luz, como o nosso Deus está na luz, nós mantemos esta comunhão uns com os outros. E o resultado, a consequência, é que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado e nos faz mais alvos, como diz o profeta, do que a neve.
Atos 2:42, Lucas escreve como viviam os primeiros cristãos, os convertidos. Eles perseveravam, diz o texto, na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam na comunhão. Eles perseveravam no partir do pão. Eles perseveravam na oração. Em cada alma havia gozo, havia alegria. E o texto sagrado disse: louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo, enquanto acrescentava o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Essa bênção da comunhão do povo de Deus. É impressionante, meus queridos irmãos, como a igreja cristã do primeiro século, segundo século, terceiro século prevaleceu contra a hostilidade do Império Romano. O Império Romano promoveu várias perseguições contra a igreja, mas a comunhão deste povo era tão intensa, meus queridos, que não houve César, não houve imperador, não houve exército romano capaz de vencer esta igreja por causa desta bendita união e desta bendita comunhão do povo de Deus. Às vezes um prefeito de uma cidade, então com ódio, perseguia os cristãos, mandava matar alguém, um homem da igreja. De repente, quando chegava para ser morto, em vez de chegar aquela pessoa, chegava alguém mais novo. Mas não foi você que eu denunciei? Ele disse: não, mas eu estou aqui para morrer no lugar do fulano de tal. Ele tem esposa, ele tem filhos, ele precisa permanecer mais. E aquilo foi causando um impacto no mundo do primeiro século, segundo século, terceiro século. E quanto mais perseguiam estes cristãos, mais eles se fortaleciam. E uma frase tornou-se muito comum no mundo dos primeiros 3 séculos: ó como eles se amam, ó como eles são unidos. É o poder desta bendita comunhão do povo de Deus, a ponto de dizer o apóstolo São Paulo: se um membro do corpo de Cristo sofre, os outros sofrem com ele. Se um membro de Cristo é honrado, os outros se regozijam com ele, porque há esta comunhão, há esta bendita solidariedade, há esta bendita empatia, de sofrer com o que sofre, de alegrar com os que se alegram, de levar as cargas uns dos outros, de orar uns pelos outros, de perdoar uns aos outros, de amar uns aos outros, de servir uns aos outros, porque esta igreja está na luz do Senhor. E o sangue de Jesus purifica assim o seu povo de todo pecado. A terceira palavra é a palavra unidade, esta belíssima palavra. Jesus orou na oração sacerdotal de João 17 assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Observe o que o Senhor Jesus diz: a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade do povo de Deus, a união do povo de Deus vai gerando esta bendita comunhão, e a união e a comunhão gera esta gloriosa unidade, a ponto de sermos um em Cristo Jesus. Como o Pai no Filho e o Filho no Pai, nós em Cristo somos um. Quando comecei a pastorear, eu li um livro de um pastor argentino, Juan Carlos Ortiz, o livro Discípulo. Pastor Laércio já leu esse livro, Discípulo? Muitos anos atrás. Foi uma bênção aquele livro para a igreja brasileira. E eu nunca me esqueci de uma ilustração de João Carlos Ortiz naquele livro. Ele falando sobre esta palavra unidade. Ele usou uma ilustração muito simples, mas como essa ilustração é preciosa. Ele diz a diferença que existe entre a união e a unidade. Ele disse, ó, se nós pegarmos os 2, 3 quilos de batatas, tudo ali é batata, mas tem algumas batatas mais gordas, outras batatas mais magras, algumas batatas com as peles mais lisa, outra mais grossa,
Cada uma é diferente um pouco, mas elas estão juntas. Elas estão ali unidas. Mas se você pegar aquelas batatas e descascar todas as batatas, elas já se tornam bem mais parecidas. Elas estão ali unidas, aquela união daquelas batatas. Mas se pegar aquelas batatas e levar ao fogo e cozinhar aquelas batatas, e depois espreme aquelas batatas, e ali torna-se um purê. Daí você não sabe mais qual é a batata A, batata B, a batata C, você não se identifica. Aí é a unidade, a unidade. Para chegarmos à unidade, isto é na igreja, isto é na família, em qualquer lugar, o primeiro passo é o passo da união. Nós estarmos unidos, estarmos juntos. E quando estamos juntos no temor do Senhor, como diz o escritor de Hebreus, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes fazendo a demonstração para esta koinonia, para esta união então leva a esta bendita comunhão, e esta união e esta comunhão leva a esta unidade do povo de Deus. Daí se um sofre, o outro sofre com ele. Se um é honrado, os outros se sentem honrados com ele. O espírito da solidariedade, o espírito desta empatia está presente no corpo de Cristo. E quando o mundo vê isto, o mundo vai crer em Cristo Jesus. A nossa igreja lá em Brasília, nós estamos muito envolvidos no trabalho missionário, principalmente no continente africano. Nós ajudamos missionários em Moçambique, ajudamos missionário em Angola, ajudamos missionário em Guiné-Bissau. Mas o maior problema do continente africano, as grandes dificuldades, há uns 15 anos atrás, se você fosse a Moçambique, você não achava uma família sequer em Moçambique que não tivesse alguém aleijado, faltando uma mão, faltando um pé, aquelas minas. Em Angola, a mesma coisa. Qual o grande problema do continente africano, um continente rico? É a desunião do povo. O espírito tribal é muito forte. Levanta-se um governo ali e ninguém apoia. E aquelas guerras civis vai devorando este continente e tantos países ali. Porque um povo desunido, irmãos, ali há maldição, ali não há vida. Mas quando uma nação, um povo se une, quando uma igreja se une, uma família se une, uma empresa se une, ali Deus ordena a sua bênção, ali Deus ordena a vida, e essa união vai levando esta bendita comunhão, e esta união e comunhão vai levando a esta unidade, e Deus é glorificado nesta unidade. O maior instrumento de evangelização da igreja, segundo o dono da igreja, o Senhor Jesus, está nessa unidade. Ele diz, a fim de que todos, olha o texto, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Você já entrou naquela casa, num lar, numa família, onde você percebe que há aquele espírito de união, de comunhão, de unidade. Pode ser uma família às vezes simples, humilde, mas a gente sente tão bem. Você já entrou numa casa boa, chique, granfina, móveis bons, tapetes bons, mas quando você percebe a maneira do esposo olhar para a esposa, aquele olhar de censura, a maneira dos pais olhar para os filhos, a indisposição dos filhos, e você sente mal naquele ambiente. Na desunião, os demônios estão ali, os espíritos malignos estão ali. Não há compreensão, não há perdão, não há misericórdia, não há doçura. Mas quando o espírito da união, quando esta comunhão maravilhosa, esta unidade, a gente sente ali um pedacinho do céu, aquela bênção preciosa. Meu querido irmão, minha querida irmã em Cristo Jesus, o caminho para a bênção de Deus,
na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua igreja, na sua comunidade, na sua cidade, no seu estado e no país e no mundo, está nesta união. Há um poder tão forte, mas há um poder tão grande nisso, que Gênesis capítulo 11 diz o seguinte, que o povo se reuniu em torno para construir aquela grande Babel. O intento ali era maligno, mas eles se uniram, a ponto de o Pai, o Filho e o Espírito Santo dizer: nós vamos descer, nós vamos frustrar o intento deste pessoal, porque se eles continuarem unidos, era no intento maligno, então vai se desgraçar com toda a humanidade. Foi quando Deus mandou a maldição dos idiomas, das línguas, porque há um potencial tão grande nesta união, seja para o bem, ou seja para o mal, meus queridos irmãos, que o próprio Deus percebe e disse: vamos confundir a língua deles, para que eles se dispersem, e esse intento não vá em frente. Pelo poder que há, meus queridos irmãos, nesta união, nesta comunhão e nesta unidade. Foi nesta união, foi nesta comunhão, foi nesta unidade que a igreja dos primeiros séculos prevaleceu. No dia de Pentecoste, quando Pedro se levantou para falar, o texto sagrado diz que os 11 se levantaram. Pedro estava proferindo o discurso, mas atrás de Pedro existia 11 apóstolos dizendo: é isso mesmo, é isso mesmo, é assim mesmo. E quando Pedro terminou a pregação, quase 3.000 pessoas se converteram a Cristo Jesus. É o poder da união, o poder da comunhão, o poder da unidade. E eu orei antes de vir aqui neste púlpito, dizendo: Deus, coloque esta palavra no coração do teu povo, de cada pessoa que adentrar esta casa, aqui nesta noite, porque as nossas vidas poderão ser totalmente diferentes, se nós formos um pacificador, se formos um filho da paz, aqueles que promovem a união, a comunhão, a unidade do povo de Deus. E ali Deus vai ordenar, olha a expressão, ali, aonde há isto, Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. Deus tem esta bênção para a sua vida, para a sua família, para a sua empresa, para os seus negócios, para a sua cidade, onde quer que você esteja. Seja um promovedor desta união. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E Paulo diz que os que promovem divisão em qualquer lugar, seja na igreja ou outro, são os que não têm o Espírito, porque Deus nos dá esse bendito Espírito da união, da comunhão e da unidade. Eu quero orar com a igreja nesse momento. Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, se esforce, em nome de Jesus. Hoje há uma tentação muito grande das pessoas ser crentes em casa. Tem tantos pregadores na televisão, pessoa, para que ir na igreja? Mas, meu irmão, nada substitui esta união do povo de Deus, absolutamente nada. Nós reunimos na igreja, não é só para ouvir pregação. Provavelmente, se você ligar a sua televisão, você pode ouvir uma pregação melhor do que esta, que você ouviu aqui nesta noite. Mas é muito mais do que ouvir. Nós estamos juntos, irmãos. E quando reunimos e nos unimos, Deus ordena a bênção. O Espírito vem e desce. O Espírito de Deus está aqui. A unção de Deus está aqui, meu irmão. Aleluia. É como óleo sobre a cabeça, mas desce para a barba, desce para a orla das vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Deixa a unção de Deus descer sobre a sua vida. Deixa Deus derramar o Espírito Santo no seu coração. Deixa Deus inundar a sua alma de amor, de fervor espiritual. Você sair desta reunião pronto para pedir perdão, pronto para reconciliar, pronto para amar, pronto para
para usar de misericórdia. A unção de Deus vem nessa bendita união do povo de Deus. Você está na luz, e quando está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e essa comunhão torna-se tão forte, como disse o João Carlos Ortiz, que nós agora somos um em Cristo Jesus. Não somos mais batatas isoladas, somos um purê em Cristo Jesus. Aleluias ao Senhor. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por este momento, aqui na Tua casa, na Tua presença. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. A Tua palavra salva, a Tua palavra liberta, a Tua palavra restaura, a Tua palavra vivifica, Senhor. E usa, Senhor, esta palavra para trazer libertação, santificação, restauração, edificação na vida dos teus filhos aqui nesta noite. Abençoe, meu Deus, cada família aqui representado, que haja união, que haja comunhão, que haja unidade, Senhor, em cada família, em cada lar. Que haja essas bênçãos, Senhor, na Tua igreja. Que haja isto nesta cidade. Que haja isto, ó Deus, na nossa nação, meu Deus. Para que seja uma nação próspera. Para que sejam famílias prósperas. Igrejas prósperas, ó Deus. Pelo poder da união, da comunhão e da unidade. Em Cristo Jesus, o Senhor da glória. Deus, opera a libertação nesta noite. Se alguém entrou aqui, quem sabe ressentido, com alguém na sua casa, na sua família, tira, Senhor, o ressentimento, a amargura, o ódio, o espírito da violência, da maldade, da vingança, meu Deus. Quebra esses julgos, porque nisto há maldição, nisto há morte, Senhor. Mas nós queremos a Tua bênção. Nós queremos a vida que flui, que vem do Senhor, a vida de Deus em nós. Ó Deus, nós suplicamos humildemente a Tua bênção. Eu creio, meu Deus, que o Senhor está operando milagres nesta hora. Que o Teu Espírito desce, o Teu Espírito unge as nossas cabeças. Este óleo desce para nosso rosto, este óleo desce, Senhor, para as nossas vestes, para o nosso corpo, e inunda, Senhor, todo o nosso ser. A Tua palavra diz que o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Teu Espírito. Derrama esse bendito amor, meu Deus, em cada coração, em cada vida. Opera milagres, ó Deus. Opera, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Aonde, Senhor, estava a maldição, que a partir deste momento o Senhor ordena a Tua bênção. Onde havia a morte, Senhor, que haja agora a vida de Deus, a Tua vida, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Falei demais, pastor Lécio? Eu li um livro esses dias, diz que o pregador não pode esquecer de 3 coisas. Primeiro, não pode esquecer do bom senso. Segundo, ele não pode esquecer da mensagem. E terceiro, ele não pode esquecer do tempo. Então, Deus abençoe. Amém.